Boa noite, professor. Boa noite, turma. Eu sou a Kelly. Eu faço parte do 7º grupo do seminário. O nosso tema é Republicanismo e o Fim do Império do Brasil. E o nosso texto básico é de José Murilo de Carvalho. República, Democracia e Federalismo no Brasil, 1870-1891. Faz parte do meu grupo a Ana, o Wanderson, a Maria e o Rafael. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o republicanismo no Brasil. Para entender o fim do Império, o surgimento da República no Brasil, é importante lembrar que o republicanismo não apareceu de forma repentina em 1889. Ele foi sendo construído ao longo do tempo, em meio a crises políticas, guerras e debates sobre o futuro do país. Por isso, antes de falar de proclamação da República, é necessário compreender como essas ideias começaram a circular. A ideia de república está ligada ao fim do poder hereditário, ou seja, a rejeição da ideia de que o governante de um país deve chegar ao poder por herança. No entanto, república não significa automaticamente democracia. Um país pode ser republicano e ainda assim excluir grande parte da população das decisões políticas. Essa distinção é fundamental para compreender o caso brasileiro. As primeiras manifestações do pensamento republicano no Brasil podem ser vistas ainda no período colonial, ainda no final do século XVIII. Como a Inconfidência Mineira. Apesar da Inconfidência Mineira foi inspirado as ideias iluministas, né? Foi um movimento de elite, não teve uma participação popular, não se falou em abolição de escravidão, né? Então, isso mostra que desde o início o republicanismo brasileiro foi pensado por e para grupos restritos. Durante o Império, houve outros movimentos, né? E aqui no primeiro reinado, eu vou citar aqui como exemplo a Guerra de Cisplatina, que deixou um rombo econômico, teve uma crise econômica, foi um movimento entre 1825 e 1828 e deixou um grande rombo econômico no país. Depois também teve a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai ela teve um impacto maior, né? Porque ali, nesse conflito, o exército foi fortalecido. Esses militares, eles passaram a ter um entendimento, um envolvimento político maior e também eles aumentaram a crítica ao governo imperial. Além disso, esses militares, eles vieram da guerra, muitos desses oficiais passaram a defender a República, o que enfraqueceu ainda mais a autoridade do imperador. Em 1870, surge um manifesto republicano, marco importante do republicanismo organizado no Brasil. Esse manifesto de 1870, ele foi uma organização política do republicanismo, né? Foi assim, eles se organizaram politicamente. O Partido Republicano nasceu inspirado nos liberais radicais da década de 1860 e defendia pautas que, à primeira vista, pareciam progressistas. Criticava o poder moderador, o Senado vitalício, o Conselho de Estado e defendia a separação entre igreja e Estado, além da descentralização do poder, o agora chamado federalismo. Na visão de José Murilo de Carvalho, esse manifesto republicano de 1870, ele traz um retrocesso, na verdade. Ele fala em retrocesso porque, na verdade, pautas que antes eram abordadas por esses radicais liberais, que agora são os republicanos de 1870, foram deixadas de lado. Não as pautas que mantiveram, mas as que eles deixaram de falar nesse manifesto, né? Então, vou dando continuidade aqui. No entanto, como aponta José Murilo de Carvalho, o mais revelador não é apenas o que os republicanos defendiam, mas aquilo que deixaram de defender. Temas importantes foram abandonados, como as garantias dos direitos civis, a independência do judiciário e a extinção da Guarda Nacional, que funcionava como um instrumento de controle político e fraude eleitoral nas mãos das elites locais. A omissão mais grave foi o silêncio em relação à escravidão. Diferentemente dos liberais radicais, que já começavam a discutir a abolição, os republicanos evitaram tratar do tema por muitos anos.
essa escolha não foi por acaso. Na verdade, a base de apoio desse movimento republicano eram fazendeiros, cafeicultores e escravagistas, pessoas que dependiam economicamente da mão de obra escrava para se manter. Então, não houve um interesse do Partido Republicano de entrar nesse assunto para não causar problema com esses proprietários de escravos, né, que não tinha interesse, que é econômico, em libertar os escravos, né? Então eles não queriam perder o patrocínio, então deixaram de lado essas pautas, né? Então aqui a base de apoio do Partido Republicano era formada principalmente por grandes fazendeiros, especialmente os cafeicultores paulistas, que dependiam da mão de obra escravizada. Então defender a abolição significava perder o apoio político e econômico. Documento do próprio partido reconhece esse cálculo. Então, em 1872, foi encontrado um documento do Partido Republicano que fala abertamente, assim, eles não escondem isso, eles falam que teria uma alienação, teria uma perda de apoio. Esses escravagistas não teriam interesse nenhum se o partido realmente começasse a apoiar essa causa. Então, somente em 1887, quando o movimento abolicionista já era forte e irreversível, aqui já não tinha mais o que fazer. Era dias contados, né? Porque já tinha muita fuga em massa, muitas revoltas. Então, assim, a abolição era questão de tempo. Já via que não tinha mais tempo. Então, foi aí que eles resolveram aderir ao movimento abolicionista, falar em abolição também. Mas eles passaram a apoiar formalmente o fim da escravidão, né? O Partido Republicano, os republicanistas. Mesmo assim, foi uma adesão tardia e cautelosa. Isso gerou conflitos internos, como no caso de Luiz Gama, que se recusou a se associar a um movimento que ignorava os sofrimentos dos escravizados. Aqui, Luiz Gama se recusou a participar da Convenção de Itu, em 1873, e ele era um abolicionista, né, abolicionista, então ele não concordava com isso, que não houvesse essa discussão sobre a libertação também dos escravos, né? E aqui outro exemplo também é de José do Patrocínio, que rompeu com os republicanos ao apoiar a monarquia quando percebeu que ela avançava na abolição. O José do Patrocínio foi um republicano de primeira hora, mas passou a apoiar a monarquia quando viu que o império, que o imperador, que a princesa Isabel estava caminhando para isso, para trabalhar em prol da libertação dos escravos. Outro ponto importante é que os próprios republicanos não tinham uma visão única sobre a democracia. Para alguns, república e democracia eram praticamente sinônimos, já que o chefe de Estado seria eleito. Para outros, influenciados pelo positivismo, a democracia era vista como um obstáculo ao progresso. Esses grupos defendiam um governo forte, centralizado e conduzido por uma elite técnica, mesmo sem a participação popular. A ideia de ordem e progresso presente na bandeira brasileira vem dessa visão. A proclamação da República em 1889 refletiu todas essas contradições. Ela foi conduzida por militares e elites políticas, sem participação popular. O povo assistiu à mudança do regime como espectador, não como protagonista. Como afirma José Moreira de Carvalho, a República Brasileira nasceu sem o povo. Esse processo ajuda a entender uma característica da política brasileira que ainda persiste no Brasil. No Brasil, o povo quase nunca participou de momentos decisivos da própria história. Muitos direitos vieram de cima para baixo, concedidos pelo Estado, especialmente pelo Poder Executivo, e não conquistados por mobilização popular. A cidadania acabou sendo vista mais como um favor do que como uma conquista. A gente tem como exemplo a CLT, em 1943, né? Foi um decreto de Getúlio Vargas, que foi um governo autoritário, e não teve um movimento popular em busca dessa conquista. Foi uma, de certa forma, né? Assim, a gente diz que foi dado não foi dado, né? Mas não foi uma conquista popular, né? Foi um decreto do Getúlio Vargas. Então, isso ajuda a explicar porque até hoje grande parte da população busca no governo federal e não no poder legislativo a solução para as suas demandas.
Não se trata de desinteresse político, mas de uma herança histórica de exclusão. Compreender o fim do Império e o nascimento da República, portanto, é essencial não apenas para entender o passado, mas também os limites e os desafios da democracia brasileira. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, e aqui eu encerro minha participação nesse seminário. Obrigada e uma boa noite.